Weber e hoje eu vou gravar as leituras da semana. Na verdade, eu já li esses livros faz um tempo, mas eu precisava falar deles porque são livros muito bons. Na verdade, os dois primeiros já apareceram na Maratona Literária 24 Horas, a segunda maratona que eu fiz. Se você não viu, clica aqui. E o que eu mais gostei foi de Nelson Rodrigues, porque primeiro, eu amo o Nelson Rodrigues, ele é um dos meus escritores favoritos, e o Nelson, ele costuma escrever peças, e esse livro foi transformado sim em uma peça. No fim do livro a gente tem tipo umas fotos, e quem interpretou o Oswaldinho foi José Wilker. O personagem principal dessa peça é o Oswaldinho. Ele é um garoto mimado, insuportável, mau caráter. Ele tem um pai que é dono de uma empresa e o Oswaldinho vira dono da empresa do pai há pouco tempo. Ele passa a comandar os negócios e esse pai também toda hora ele recebe uma carta e nessa carta ele é xingado de corno. É uma carta cheia de xingamentos. Tudo leva a crer que é o Oswaldinho que escreve essa carta de xingamentos pro pai. Então, né, esse cara realmente não é uma boa pessoa. Enfim, ele fica meio que fascinado por essa menina que chama Joyce. E a Joyce, ela é uma menina bem pura até demais, que chega a irritar, né, assim, um nível de pureza que não é muito humano. Ela tá noiva e ela é testemunha de Jeová, ela é uma menina bem comportada. E o Oswaldinho tenta de tudo pra fazer com que ele seja dela, ele tenta até comprar ela, porque ele consegue um emprego pra ela, de secretária, ele fica flertando toda hora com ela, ele chega até a conversar com o pai dela, oferecendo dinheiro, né, tipo, indiretamente, em troca da Joyce. Então é mais ou menos essa história, é um livro super curto, e o que eu tenho pra falar aqui é diante Nelson Rodrigues mesmo, é só o fim, porque o livro inteiro é totalmente Nelson Rodrigues. Mas o fim é uma coisa surpreendente que não é comum nos livros do Nelson Rodrigues. Eu não vou falar porque senão vai ser spoiler, mas ao mesmo tempo que o fim é contra as coisas que ele costuma escrever, é um pouco duvidoso também, porque se você olhar por um lado, ele pode estar fazendo uma baita crítica, sabe? Mas eu achei super legal, sabe? O título mesmo, é como se ele fosse rir de si próprio. O próximo livro que tem pra falar, que também já mencionei na maratona, é A Festa da Insignificância, do mesmo autor da Insustentável Leveza do Ser. Eu tenho isso, né? Assim, quando eu gosto muito de um livro, eu procuro ler outras coisas do mesmo autor, achando que eu vou gostar tanto quanto a primeira leitura, mas raramente isso acontece, raramente mesmo. É um livro muito confuso, mas enfim, a gente tem esses 4 ou 5 amigos que eles são reunidos pra uma festa, porque esse personagem ele inventa que tem um câncer. Certo dia ele esbarra com um dos amigos e fala que ele saiu do hospital e ele foi diagnosticado com câncer. E tipo, é uma mentira. Nem o próprio personagem entende exatamente por que ele mentiu. Então esses amigos acabam se reunindo, mas a festa em si é o de menos. Cada personagem meio que tem o seu... Eu não sei se é problema a palavra, e eu nem poderia falar história, porque o livro é tão curto que a gente nem chega a se apegar aos personagens, mas cada personagem conta algo. Por exemplo, esse cara que inventou o câncer, aí tem outro que fica falando do umbigo toda hora, porque ele acha que o umbigo é uma parte extremamente sensual da mulher e deveria ter mais importância, assim como bunda, peito, coxa, etc. Tem essas coisas assim meio que sem lógica. E também o autor ele toda hora fala de Stalin, e no contexto bem nada a ver mesmo. Eu confesso, gente, eu tive muita dificuldade em absorver a mensagem desse livro. A minha interpretação de Festa da Insignificância é que uma hora ele cita que tem esses dois caras que eles tentam flertar com uma mulher, e um dos caras é extremamente prepotente, ele tenta dar uma de, tipo, gostosão, de inteligente e tal, e o outro cara ele é bem mais tranquilo, bem insignificante, e a mulher acaba optando pelo cara insignificante justamente por não assustá-la. Ele fala assim que a insignificância a liberta das precauções e não existe nenhuma presença de espírito. Eu acho que a minha resenha não deu pra entender direito, né? Mas porque realmente eu tive muita dificuldade de entender. Mas é um livro que vale a pena, assim. Ele causa algumas reflexões, apesar de não ter entendido a mensagem inteira do livro. Tem uma mensagem aqui ou ali isolada que você absorve bem, mas principalmente a parte que ele começa a falar de Stalin, e pelo que entendi é uma espécie de sátira, eu fiquei realmente boiando. Mas esse livro também ele escreveu depois de um longo período sem ter publicado nada. O Milan, ele é um autor que ainda tá vivo, então esse livro é consideravelmente recente. E o último livro, que na verdade é uma HQ, a minha amiga me emprestou essa HQ do Kurt Cobain, que chama Godspeed, The Kurt Cobain Graphic, que é uma biografia do Kurt Cobain em quadrinhos. Então eu gosto de quadrinhos, gosto de Kurt Cobain, então, né, unir o útil ao agradável. Eu já li mesmo uma biografia escrita, assim, do Kurt Cobain, que chama Mais Pesado que o Céu. É um livro bem grosso, então eu consegui, talvez, entender mais
mais os pequenos detalhes. Essa HQ, que é em inglês inclusive, ela conta desde o início mesmo, quando ele nasceu, quando ele tinha um amigo imaginário, aí quando os pais se separaram, até ele começar o Nirvana, fazer sucesso, conhecer a Courtney Love, se suicidar. É bem legal assim pra quem tem interesse em conhecer mais a vida do cantor, mas é de uma maneira bem superficial, sabe? Por exemplo, eu tinha lido no Mais Pesado que o Céu que ele tinha pichado uma parede ou um muro, enfim, e tinha ido preso. Então, no livro eram sei lá quantas páginas e aqui ficou resumido a uma ou duas imagens, né? Então, às vezes, quem lê rápido não consegue realmente perceber esses detalhes. E eu achei interessante que logo no começo, na introdução, escrita mesmo, eles falam que os heróis de antigamente, eles eram retratados em pinturas e os de hoje, eles acabam em HQs ou camisetas, e eu achei isso muito verdade. Mas gente, essas foram as minhas leituras. Recomendo muito todos os livros. Se você leu A Festa da Insignificância, por favor, diga aqui o seu parecer sobre esse livro, porque até agora eu não sei muito bem o que pensar. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Beijo.